Voltamos do nosso intervalo e, como prometido, olha só quem está comigo, meu querido amigo, cirurgião plástico da nossa cidade, de toda a nossa região, especialista no assunto, Dr. Mário Rocha. É mês de outubro, falando e aí em questão de câncer de mama, prevenção, entra o nosso querido silicone, as nossas próteses, essa parte tão bonita que faz a mulher ainda mais feminina, nas mãos de um ótimo cirurgião plástico. Seja bem-vindo, Dr. Mário, mais uma vez. Muito obrigado, Sueli, pela nova oportunidade. Doutor, sempre faço a mesma pergunta para o senhor, porque eu sei que a sua agenda está sempre cheia e nada mais, nada menos do que 3 meses, sim, para conseguir essa entrevista, porque tem gente que está operando de manhã até a noite, todos os finais de semana. E eu sempre falo para vocês, se tem algo aqui no nosso programa que eu faço questão, é de trazer profissionais que realmente tenham responsabilidade naquilo que fazem e que nós podemos trazer com essa credibilidade, essa responsabilidade ao nosso programa. E o Dr. Mário realmente é essa pessoa em quem eu confio muito, até posso falar porque sou paciente desse cirurgião. Doutor, falando-se em mês de outubro rosa, prevenção de câncer de mama, pensamos nas próteses, pensamos nos silicones e vem-se a pergunta, o câncer de mama tem avançado cada vez mais. Antigamente, acontecia das mulheres terem após os 40, 45 anos. Infelizmente, hoje isso acontece um pouco antes e as mulheres também estão colocando o silicone cada vez mais cedo. Juntando essas duas hipóteses que estão acontecendo, que hoje se acontece frequentemente, eu tenho que já tomar um cuidado, mesmo nova, em relação a colocar uma prótese de silicone, já pensando na prevenção de um câncer de mama? Então, Sueli, essa pergunta que você fez é fantástica, né? A primeira coisa, parece que tem mais câncer hoje. Né? O que eu acredito que aconteça? Existe mais o diagnóstico desse câncer. Porque para pensar, pergunta para alguma tia sua, você fez exame antes dos 40 anos? Dificilmente alguma mulher antigamente fazia um exame de imagem antes dos 40 anos. Então, quando ocorria o diagnóstico, ele ocorria depois de muitos anos, já numa fase tardia, com um tratamento muito mais difícil. Hoje não, hoje você vê meninas de 20 anos que já fizeram ultrassom de mama. Então vai encontrar alguma coisa. E aí também a gente vê essas meninas e as mulheres também colocando próteses e com grandes questionamentos em relação à segurança. Mas eu já te adianto uma coisa, é seguro. Se não fosse, a gente não faria tanto. Tem alguns detalhezinhos que a gente vai estar conversando. Detalhes esse. Existe diferença de prótese para quem já teve câncer de mama? Vamos começar por aí. Existe diferença de escolha de prótese, de material? Ou vamos falar de algo mais preventivo? Se na minha família existe um histórico de câncer de mama e eu me prevendo disso, chego no seu consultório, falo dessa hereditariedade em relação à minha família e existe diferença? Essas perguntas que você me fez eu consigo te responder de uma forma bem simples. Existe apenas uma diferença, a qualidade da prótese que você vai colocar. Essa é a única diferença que existe. Se você teve câncer, se você não teve, se você tem medo de ter câncer, se você quer colocar a prótese, a única coisa que importa é a qualidade. Se você está colocando uma prótese de boa qualidade, pode já ficar tranquila que é meio caminho andado. Não há restrições para quem já teve câncer de mama, não há restrições, inclusive se faz a reconstrução com prótese. Qual que é o perigo? É colocar uma prótese de qualidade ruim. Nós tivemos casos no Brasil, PIP, Rofil, que o próprio Ministério da Saúde depois viu que não devia ter liberado para venda, tinha liberado e as pacientes já estavam. Isso foi muito mais prejudicial. Prótese de boa qualidade, não importa o histórico, se tem câncer ou não. Doutor, outra dúvida que é frequente das mulheres é a seguinte: a prótese de silicone, ela pode esconder um nódulo no meu exame de mamografia, ou que é o que a gente faz? Isso é uma dúvida que se tem muito. Sim. Eu posso fazer a mamografia e se eu tiver a prótese vai esconder o nódulo. Isso é real ou não? Então, aí vamos fazer assim, se você me fizesse essa pergunta uns 20 anos atrás, eu ia te falar, pode, realmente escondia. Por quê? Porque o aparelho de mamografia de 20 anos atrás era um aparelho com uma resolução pequena.
Pega aquelas primeiras câmeras digitais de antigamente, saía tudo granulado, né? A gente nem conseguia ver. Hoje um celular já tem uma câmera fantástica. Então hoje não. Hoje os aparelhos de mamografia, aparelho de ultrassom, aparelho de ressonância magnética, os que a gente tem disponíveis aqui em Sinop, tem disponíveis no Brasil inteiro, eles são muito bons, eles conseguem enxergar. A prótese não atrapalha. Para a tecnologia atual não, pode colocar tranquila, mas para a antiga atrapalhava um pouquinho. Eu ter prótese, nada vem desenvolver um câncer de mama. Isso é uma pergunta bem importante, Sueli. As pessoas têm medo, eu vou colocar uma prótese e vou ter um câncer. Tem uma estatística, quem tem prótese de mama se cuida mais. Então, por exemplo, quem tem prótese de mama está todo ano fazendo um ultrassom. Diferente de quem não tem. Às vezes quem não tem vai lá fazer o primeiro exame com 40 anos. Então é normal quem tem prótese de mama achar alguma coisa na mama, mas não por causa da prótese. Muitas vezes não tem nada a ver com a prótese. É pelo fato dela procurar mais, né? Do mesmo jeito que se eu for todo dia na farmácia medir a minha pressão, com certeza eu vou achar dias que ela vai estar alta. E nem por isso eu vou ser hipertenso. Entendi. Necessariamente, né? Então está mais relacionado a isso. Doutor, as próteses hoje, vou fazer uma pergunta aqui na minha ignorância, de paciente mesmo. Todas as próteses hoje de silicone, elas são vitalícias? Não, quem determina isso não sou eu, não é o cirurgião, isso é o fabricante, né? Então o fabricante, quando ele vende o seu produto, que é a prótese de silicone, ele dá essa orientação para o cirurgião e para o paciente, olha, daqui tanto tempo você tem que trocar. Ou essa questão do vitalício. O que é o vitalício? Você não tem a obrigação de troca. Então você pode ficar tranquilo que ela tem garantia vitalícia contra a ruptura. Você não tem aquela preocupação, opa, essa prótese daqui 10 anos pode romper. Em situações normais isso não acontece. Né? Você só troca se houver uma necessidade, se o teu organismo não interagir bem, alguma outra situação, eu quero aumentar, diminuir, nessa situação. Se está tudo bem, não mexe. Eu até fiz essa pergunta por causa da sua resposta anterior. No caso de algumas mulheres acharem que por causa da prótese pode aí se desenvolver um câncer. Por isso que eu perguntei da vitalícia, da qualidade em relação a isso tudo. Doutor, na questão do autotoque. O autotoque, na verdade, ele é algo muito sutil. O recomendável mesmo é você se fazer uma mamografia. Mas na questão do autotoque, pode-se haver, às vezes, algo que passe despercebido por causa da minha prótese ou não? Sueli, o que os trabalhos têm mostrado, né, os estudos atuais, e o que a gente vê na prática é o seguinte, a paciente que tem prótese de mama, ela se toca mais. Ela tá lá, quem tem sabe isso. Fica lá no espelho, isso é uma verdade. Então ela se isso toca. Eu posso falar, eu falo por mim. Doutor, desculpa te interromper, mas algo eu vou falar, isso é uma realidade. A gente passa a se amar tanto. Gente, eu vou falar agora como mulher e como paciente. A gente passa a se amar tanto. Tudo que o doutor Mário falou para mim no consultório é uma realidade. Ele falou, Sueli, você vai se descobrir outra mulher. E realmente, a gente sente um poder a mais, se sente mais confiante, mais segura. E a gente passa realmente a se tocar mais. Então, isso acaba, às vezes, achando alguma coisinha. Só para você ter uma ideia. Vou dar uma estatística minha pessoal. Estou em Sinop há 7 anos. Centenas de mulheres operadas de prótese de mama. Até hoje eu só vi uma paciente minha que veio a ter câncer de mama. Uma paciente que colocou prótese com quase 60 anos de idade e teve. Ela já ia ter. Ela já ia ter por outro motivo. O que foi até bacana? No exame de rotina dela, ela tocou, sentiu alguma coisinha, me procurou, eu falei, isso aqui não é da prótese não. E ela teve um nódulo. Não foi relacionado à cirurgia. O fato de você ter a prótese ou não, a prótese está lá embaixo da mama, né? O fato dela ter não atrapalhou em nada o exame, não predispôs ela a ter esse nódulo, mas permitiu que ela tivesse o diagnóstico mais rápido. Porque ela se examinava com mais frequência. Entendo. Né? Já fez o exame de imagem, já tratou, não precisou tirar a mama toda, tirou só um nódulozinho, foi uma coisa bem tranquila. Doutor, eu tendo prótese, os meus exames continuam periodicamente uma vez por ano ou eu tenho que aumentar essa frequência? A prótese não muda isso, tá? Então, em relação ao exame, não. O que determina se é uma vez por ano ou a cada 6 meses são as tuas mamas. Então, mesmo quem não tem prótese, vai lá, olha, achei um cistinho aqui, daqui 6 meses você volta para repetir o exame, por causa daquele cisto que foi achado, daquele nódulo que foi achado na tua mama. Não tem nada, tendo prótese ou não, anual. Cuidados
que eu tenho que ter tendo a minha prótese. Nós já falamos dos exames, já falamos do autotoque, mas nós também, mulheres, temos que nos cuidar. Cuidados que eu tenho que ter agora, tirando o câncer de mama, tudo, para que eu não venha me ferir, para que eu não venha me machucar e para que eu continue com a minha cirurgia. Estou falando de questão de saúde mesmo, de cuidado pessoal comigo, que eu tenho que ter com silicone mesmo, depois de toda a recuperação. Então é aquela velha história que a gente conta para todas as pacientes. Boa alimentação, ingerir bastante líquido, praticar atividade física, isso, operando ou não, vai te deixar mais bonita. E ser feliz, porque a felicidade deixa uma pessoa muito bonita. E como andam as mulheres da nossa cidade? Que eu sempre pergunto no começo, agora estou perguntando no final. Cada vez mais bonitas e mais felizes, né? A gente vê isso, é uma coisa muito bacana da plástica, né? Olha aí, você toda sorridente, né? Aí vão lá no consultório, doutora, a paciente também fez o Botox? A gente não fala se fez ou não, né? E muitas vezes nem fez e ela tá lá toda sorridente, a pessoa acha que é um botox. Gente, isso é maravilhoso. Olha, quando vocês forem no consultório do Dr. Mário Rocha, acreditem no que ele fala. Gente, isso é muito legal de falar aqui, por quê? Porque quando eu entrei lá, eu queria uma coisa, porque eu queria uma coisa, porque eu queria uma coisa, porque eu queria uma coisa. E ele disse a seguinte frase: Sueli, confia em mim. Se não ficar do jeito que eu estou te falando, eu depois troco pra você. Resumo da história, estou mais do que feliz com o resultado. Doutor, muito obrigada, não só pela presença, mas por ter feito um ótimo trabalho. Muito obrigada pela parceria de sempre. E eu quero agradecer, muito obrigado também pelo profissionalismo que o senhor tem. Estou falando particularmente, não somente por cuidar da estética da mulher, mas por ter um cuidado pessoal com a nossa saúde e com o resultado que nós podemos ter depois. É igual eu acabei de falar, a gente quer uma coisa, mas o nosso médico sabe o que é melhor pra gente. Olha, confie no que o especialista fala pra você. Muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço, Eli. A gente cada dia tá aprendendo um pouquinho, tem que ter essa humildade. Então, quando você vai lá no consultório, o que eu vou estar te oferecendo é o aprendizado de muitos anos. Cada dia vai ficando um pouquinho melhor, né? Então, quando a paciente acredita e confia, eu fico ainda mais feliz, porque o resultado fica muito bom. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. Se você é igual a mim, depois dos 40, que você quer realmente revolucionar, que a gente tem essas crises. Eu tive essa crise dos 40, eu não tinha crise de idade, mas nos 40 eu tive. E eu vou falar uma coisa pra você. Olha, invista em você. Não existe nada melhor do que você se olhar e você se sentir bem. Começa aos 40 mesmo, meu amiga. Olha, muito obrigada por você estar nos assistindo. Doutor Mário, não me deixe esperar mais 3 meses, por favor. Tá bom. Tem o meu filho também, que o que eu posso ficar com ele, eu aproveito, né? Tem um pouquinho aí também. E tem mais uma coisa, eu não me esqueci não. Nós gravamos essa entrevista na quinta-feira e hoje é dia do médico. E é por isso que eu fiz questão de marcar com você essa semana para te parabenizar. Obrigado, Sueli. Como pessoa, como profissional, e dizer que você representa muito bem a classe dos médicos da nossa cidade. Que bom. Parabéns de verdade mesmo. Acho que a gente tem um pessoal aí muito mais, com muito mais nome, mas eu fico muito agradecido. E esse convite é super especial por causa dessa data. Tá bom, viu? obrigado, viu? Seja muito bem-vindo e sucesso sempre. Igualmente.